Antes de começarmos este curso, é importante definirmos o que é profecia bíblica. Profecia bíblica é uma mensagem que revela a vontade de Deus, não só para o presente, mas para o futuro. Veja bem, sempre que alguma coisa muito importante vai acontecer na história da humanidade, Deus envia alguém com antecedência, para alertar e preparar as pessoas para esse evento. Em Amós 3:7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado aos seus profetas o seu segredo. Quando o mundo estava para ser destruído pelo dilúvio, Deus enviou Noé. Para tirar os filhos de Israel da escravidão do Egito, Deus enviou Moisés. Antes dos babilônios destruírem Jerusalém, Deus chamou Isaías, Jeremias e outros profetas, para que pudessem instruir o seu povo. Antes de Jesus começar seu ministério aqui na terra, Deus escolheu João Batista, para preparar o caminho do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, está escrito: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Somente Deus conhece o futuro. Ele não é limitado ao tempo. Somente Ele sabe, com precisão, o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Está escrito: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é um livro profético que mostra os acontecimentos relacionados ao fim dos tempos. Jesus disse no início deste livro que há uma bênção pronunciada sobre aquele que busca entender as profecias bíblicas. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Algumas profecias parecem difíceis de entender. Jesus disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Muitas profecias bíblicas foram dadas numa época em que o profeta estava em situação perigosa e delicada. O profeta Daniel recebeu suas profecias quando estava cativo em Babilônia. João escreveu o Apocalipse quando estava preso pelo Império Romano. Devido aos conflitos que estavam acontecendo, Deus deu essas mensagens em símbolos para proteger seus profetas. Deus dá os símbolos, mas na própria Bíblia, Deus dá os significados para esses símbolos. O tema central de toda a profecia bíblica não é a besta, nem o número 666, nem as 7 últimas pragas. Tudo isso faz parte da profecia. Mas o tema central da profecia bíblica é uma pessoa, Jesus Cristo. Se você observar o primeiro verso do primeiro capítulo de Apocalipse, vai ver que este livro é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, todas essas profecias estão nos dizendo algo a respeito de Cristo. Em João 14, verso 29, Jesus disse: digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês acreditem em mim. Deus não erra. Todas as suas previsões são fielmente cumpridas.
Veja a exatidão das profecias do Velho Testamento que apontavam para Jesus. Centenas de anos antes de Jesus nascer, a profecia já tinha mostrado que ele iria nascer na cidade de Belém. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que será senhor em Israel. Veja que no Novo Testamento foi confirmada a profecia, e tendo nascido Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. O profeta Isaías escreveu: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus deveria nascer de uma virgem. Esta profecia foi também confirmada. E tendo nascido Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Até mesmo a descendência de Jesus foi profetizada. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, um renovo justo. Jesus seria da linhagem de Davi. Ele disse: Eu, Jesus, sou a raiz, e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus seria traído por um dos seus discípulos. A profecia já havia mostrado que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Em Salmos capítulo 22, verso 18, foi dito de Jesus o seguinte: Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Suas vestes seriam repartidas, e lançariam sorte sobre a sua túnica. Em Mateus 26:15, foi confirmada esta profecia. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica, lançaram sortes. Na oferta do Cordeiro, que representava Jesus, o Cordeiro de Deus que ainda iria vir, foi feita uma especificação: nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Era costume entre os romanos, quebrar os ossos das pernas daqueles que eram crucificados. Eles fizeram isso com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. Veja a precisão da profecia bíblica. O profeta Isaías já havia escrito que o corpo de Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico. Em Mateus 27, 57 a 60, é confirmada esta profecia. E chegou um homem rico de Arimateia, por nome José. Pediu-lhe o corpo de Jesus. E tomando o corpo, pôs no seu sepulcro novo. O próprio Jesus lançou mão das profecias, para revelar mais claramente a natureza do seu ministério. Falando aos discípulos no caminho de Emaús, disse o mestre Galileu: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? O Messias deveria sofrer, para receber de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele.
iniciando com os livros de Moisés, e os escritos de todos os profetas. Mais tarde, estando com aqueles que durante 3 anos e meio não conseguiram discernir a verdadeira essência de sua missão, Jesus falou: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, pare um momento e pense comigo. Por quê? Com tantas evidências, a humanidade rejeitou Jesus. Está escrito a respeito de Jesus. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Assim como muitos, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, não quiseram aceitar as evidências do Messias na primeira vinda de Cristo, muitos rejeitarão as profecias bíblicas da segunda vinda de Cristo, e negarão o Senhor. Muitos têm a ideia de que a profecia bíblica é difícil de entender, e não dedicam tempo e estudo a seus mistérios. Dizem que devem continuar contemplando as mensagens da salvação, e que os mistérios revelados na profecia são de menos importância que a mensagem da graça de Deus. Mas Deus não considera assim as profecias. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É desígnio de Deus que os mistérios da profecia se abram ao estudo de todos. Na Bíblia são descritas cenas que agora estão no passado e algumas de interesse eterno que estão ocorrendo ao nosso redor. Muitas das profecias serão cumpridas em rápida sucessão. Outras somente terão seu cumprimento completo no fim dos tempos, quando acontecer o último grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. A profecia está se cumprindo rapidamente. O Senhor Jesus está às portas. O importante futuro está diante de nós. Para enfrentar suas provas e tentações, deveremos ter grande fé nas advertências divinas. Mas podemos triunfar gloriosamente, pois nenhuma pessoa que creia, vigie e ore, cairá como presa dos ardis do inimigo. Todo o céu está interessado em nosso bem-estar, e aguarda nosso pedido de sabedoria e força. No tempo de prova, justamente diante de nós, a proteção de Deus será colocada sobre aqueles que têm guardado a sua palavra.